Olá pessoal, hoje é dia 16 de março de 2022. O grande obstáculo, a grande barreira dos apegados ao eu-ego é o enorme poder de convencimento que esse eu-ego exerce e impõe na mente dos mesmos. E esses convencimentos absolutamente errados e ilusórios é que impedem os apegados de avançarem em suas jornadas, em sua vida espiritual rumo à sua própria alma e a Deus. Por exemplo, o apegado é aquele que perdeu temporariamente o contato com a própria alma e com Deus. Essa é a realidade. Isto é, o apegado acredita que é o eu-ego, mas não acredita no eu-alma e nunca experienciou o eu-alma, por isso nem procura pela sua própria natureza divina, feita à imagem e semelhança de Deus. E está convencido que ele é esse eu-ego totalmente falso, venenoso e inexistente. Por isso, não é por menos que vive uma vida estressada, uma vida negativa, preocupada, nervosa, invejosa, etc, etc. E assim é com todo relacionamento as virtudes recebidas de Deus na sua alma divina, semelhante ao Criador. Não tem nenhum contato, está muito distanciado dessas qualidades recebidas de Deus. Os apegados, eles só vivem em permanente contato com o maldoso eu-ego e sendo enganado por ele. Por isso, os apegados acreditam que tem amor verdadeiro quando só é apego. Porque o seu amor é baseado nos queros e não queros, gosto e não gosto, egoísta, mesquinho, possessivo, autoritário, impositivo, etc. Acreditam que tem fé, sinceridade, humildade, compaixão, honestidade, responsabilidade, acreditam que tem virtudes, etc., quando isso tudo não passa de meros convencimentos impostos pelo impostor eu-ego. Porque se tivesse uma fé verdadeira, nunca estaria negativo. Se tivesse verdadeiras virtudes, nunca estariam impacientes e intolerantes. Portanto, é um mero convencimento de que possui essas virtudes, quando, na verdade, possui o oposto, toda a negatividade. Mesmo porque todas essas qualidades que pensam possuir são todas a nível mental, material, comportamental, dualista, passageira, mutante, e não tem valor nenhum. Por isso, perdem com facilidade todas as virtudes recebidas de Deus. Quando, na realidade, todas as qualidades recebidas de Deus são eternamente imutáveis, são eternamente absolutas, não são dualistas, são absolutas, são eternamente ininterruptas. Todas as qualidades, amor, fé, compaixão, paciência, tudo infinitamente e eternamente ininterruptos, são eternamente divinas e só existem na alma semelhante ao Criador. Mas o eu-ego jamais possuirá essas qualidades. Por isso, enquanto se é apegado, a pessoa está em contato, a pessoa não tem nenhum contato com a alma e com Deus. Muito embora ambos estejam presentes na vida dos apegados. Por quê? Porque ambos, Deus e a alma, são absolutamente onipresentes. Aliás, você é essa alma, feita a imagem e semelhança de Deus. Mas, como o eu-ego é o oposto ao eu-alma e a Deus, embora seja inexistente, isso significa que todo apegado está conscientemente e voluntariamente desconectado da existência real do eu-alma. Ele se desconecta pela ignorância imposta pelo eu-ego. Daí a necessidade de praticar o desapego a esse eu-ego. E o remédio para essa doença espiritual que levam as pessoas a não reconhecerem a própria natureza divina recebida de Deus
é a prática do desapego. É o único remédio. É o remédio que a gente tem que praticar com total sinceridade e pureza. Isto é, praticar desapego sem as influências maléficas e alienantes dos quero e não quero gerados pelo eu-ego. Então, em outras palavras, o eu-ego que obriga o apegado a ser desconectado consigo mesmo. E é se desconectando com o eu-ego que a reconexão com o eu-alma e com Deus ocorre naturalmente e automaticamente. Isso é muito importante. A sua conexão ao eu-ego te desconecta de Deus e da alma. Então, a sua desconexão com eu-ego te conecta naturalmente, automaticamente com Deus e com a sua própria alma. Ademais, todos os apegados desejam ser felizes de uma forma ou de outra, como se Deus tivesse dado várias opções de felicidade e várias formas de felicidades. Pense, como os apegados não percebem que a pura e divina felicidade da alma e de Deus é uma única só. Não existem várias opções para você ser feliz, como os apegados pensam. Mas não, cada apegado quer ser feliz à sua moda, do seu próprio jeito, atingindo e alcançando, tudo entre aspas, realizando os seus sonhos, as metas e os objetivos, os planos, todos eles a nível mental, material, temporal e absolutamente mesquinhos. Quando o eu-ego não tem a menor noção do que seja a verdadeira, a real, a divina, eterna e imutável felicidade. Por quê? Porque o eu-ego é pura ilusão e maldade. Então, veja a ignorância e os convencimentos irracionais e ilógicos dos apegados de quererem ser felizes, a seu modo. Por exemplo, querem ser felizes conquistando dinheiro, conquistando poder, fama, sucesso profissional, conquistando outras pessoas. Outros apegados querem ser felizes tendo filhos e família. Outros querem ser felizes comandando, felizes amando, através desse amor fake e venenoso emanado pelo eu-ego. Outros querem ser felizes orando, adorando e sendo devotos de Jesus, Buda, de Deus e outro. Quando não percebem que, enquanto és apegado, o eu-ego é anti-Deus. O eu-ego é anti-felicidade. O eu-ego é anti-sabedoria. Então, é anti os ensinamentos dos sábios e iluminados, como Jesus e Buda. E tem aqueles que, para serem felizes, chegam à Terra a roubar, são desonestos, são corruptos, etc. É o cúmulo da ignorância, da insensatez. E todos esses apegados simplesmente estão se esquecendo que já são eternamente felizes. Por quê? Porque o eu-alma é idêntico à única fonte da eterna felicidade, que é Deus. Por isso, não é para querer ser feliz. É simplesmente para eliminar o eu-ego que esconde o eu-alma e torna o eu real imperceptível ao apegado. O eu-ego é absolutamente grotesco. O eu-ego, ele é tão negativo, é tão ilusório, é tão inexistente, é tão ganancioso e tão materialista que não percebe o lado sutil e divino, o lado sutil e espiritual, real e verdadeiro do eu-alma e do próprio Deus. Por quê? Porque o eu-ego é ignorância bruta, a pior das espécies da ignorância, uma ignorância absolutamente bruta, incapaz de perceber a sutileza espiritual de Deus e da alma. Aliás, o eu-ego jamais perceberá nada de Deus e do eu-alma, jamais. Por isso, basta eliminá-lo
que o eu-alma aflora e passa a se manifestar divinamente, eternamente, automaticamente e naturalmente. Por isso, nada e ninguém pode te fazer plenamente e verdadeiramente e eternamente feliz, enquanto a pessoa for apegada. Mesmo porque tudo aqui é inferior, passageiro e mutante. E nem pertencemos a esse mundo material. O nosso mundo é o mundo real, divino, eterno de Deus. E se nada e ninguém aqui é pleno e absoluto, nada e ninguém pode te proporcionar felicidade plena e verdadeira. Assim como nada e ninguém aqui pode te fazer feliz, ou nada e ninguém pode te fazer infeliz, tá certo? Mas o eu-ego inexistente e ilusório está conseguindo fazer o apegado infeliz, ou convencendo o que é um egoísta feliz temporariamente, né? Como que um egoísta pode ser feliz? Jamais será. O que não existe. Por quê? Porque Deus e a alma não são temporários e não passará e não possui nenhum valor inferior e mutante, tá certo? Todas as qualidades de Deus e da alma são absolutamente supremas e a nível espiritual e não a nível material ou mental. Lembre-se, só você pode tornar a sua divina ou torná-la miserável. Por quê? Porque tudo isso é uma mera questão de eliminar ou não os apegos, e, consequente, eliminar ou não o eu-ego venenoso. E esse é o único problema da vida. Não existem outros problemas. O único problema da vida é se agarrar ao eu-ego absolutamente ilusório. E você pode estar na companhia de um grande santo, mas com os apegos serás um grande miserável. Então lembre-se, o único problema da vida é estar associado ao eu-ego tóxico e miserável. Fora disso, não existem razões e motivos para a decadência humana, pois a sua natureza é idêntica a Deus. E praticar desapego é aprender a divinizar a própria vida, removendo a ignorância do eu-ego. Praticar é se permitir ser salvo das garras venenosas do eu-ego, mesmo porque Deus não salva o apegado ignorante. Por quê? O apegado ignorante, ele é apegado por vontade própria. Ele que quer ser, ele que mantém, que cria e mantém os queros. E é só ele que pode destruir esses queros egoístas. Deus salva aquele que se dedica sinceramente a salvar a si próprio das maldades do eu-ego. Mas aqueles que continuam firmes e ativos em seus quereres não têm a menor chance. É por isso que é preciso começar a se desapegar. Afinal, é o apegado que está alimentando e mantendo o eu-ego vivo. E isso que não pode acontecer. Então, ame praticar desapego sincero, eliminando esses quereres. Mas o grande problema também é que os apegados temem o desapego. Eles têm medo de se desapegar. Os apegados temem o desapego, pois é outro convencimento do eu-ego que impõe a sensação de abandono, a sensação da irresponsabilidade, a sensação do desdém, da frieza, etc. Quando todos os apegados deveriam amar as práticas do desapego, porque vai torná-lo no verdadeiro amor puro, sincero, ininterrupto e divino, igualzinho a de Deus. Pois são essas práticas do desapego que trazem as verdadeiras transformações reais, divinas, plenas e eternas na vida. Portanto, ame trilhar o verdadeiro caminho espiritual que levará a sua casa, a sua moradia,
a sua morada eterna, a sua origem divina que é Deus. Sem essas práticas sinceras do desapego, creia, a sua vida não terá nenhum significado e nenhum propósito real e verdadeiro, pois a sua única missão e o seu único propósito nessa vida é o desapego ao eu ego. Pense, hoje os apegados são instrumentos do eu ego. Todos os apegados se tornaram instrumentos escravizados do eu ego. Jesus, Buda e outros sábios foram instrumentos de Deus e se uniram a Deus. Agora, os apegados são submissos e escravizados pelo eu ego. Então, diga-me, por que se unir ao infernal eu ego, ao inferior, ao temporal eu ego, se és feito à imagem e semelhança de Deus? Se você é feito à imagem e semelhança de Deus, qual o motivo que te leva a se unir a esse infernal, inferior e anti-Deus que é o eu ego? Isso é absolutamente irracional. Pratique da seguinte forma, para não se negativar na vida. Quando for fazer qualquer coisa, faça com desapego e amor puro e sincero. Elimine todos os quereres e as aversões, porque só se negativa os que agem, reagem e decidem com base nos quereres e nas aversões. Então, simplesmente faça as coisas com amor puro, dedicando a Deus. E esse é o único motivo de todos os sofrimentos e negatividades do mundo. Puro apego. Tem que eliminar. Por isso, faça tudo com amor puro e dedicando a Deus. Jamais dedique aos seus quereres, a sua ganância, o seu materialismo. Por exemplo, caminhe com desapego e amor puro. Quando você está andando na calçada, quando qualquer um te esbarrar, a sua reação sempre será de gentileza. Então caminhe com desapego e com amor puro. Mas será negativa se você for decidir através do quero e não quero, reagir através do quero e não quero. Então trabalhe com desapego e amor puro, ininterrupto, e o trabalho não será nenhum sacrifício e nem estressante. Porque você não está fazendo para você, pelo eu ego, você está fazendo por Deus. Mas se for na base do quero ou não quero, ficará arrogante, ou nervoso, ou ansioso, estressado, etc. Então, dirija o seu carro com desapego e puro amor, sincero, e a jornada será de pura tranquilidade. Mas se for na base do quero ou não quero, será de crítica, xingamentos, insatisfações, etc. E assim faça tudo na vida, principalmente com relação à sua família. Tudo que você faz, vê, ouve com os queros e não queros serão autodestrutivos para você e para os seus relacionamentos e para a família e tudo mais. Mas tudo que fizeres com desapego, o amor sincero será divinizante para a sua vida, para a família e tudo mais. Portanto, pratique com total sinceridade, e total sinceridade significa sem as influências dos queros e não queros. E estarás no caminho de retorno à sua origem, que é Deus, e encontrarás Deus e a sua própria alma. Boas práticas para todos, pessoal. Muito obrigado pela atenção.